Daremos início a um tutorial de utilização do OPNet como atividade avaliativa da disciplina de Redes de Computadores, desenvolvido pelos alunos do sexto semestre do curso de Bacharelado em Sistema de Informação do Centro Universitário Jorge Amado. O OPNet é um software utilizado para gerenciamento de redes como solução de problemas de aplicação, monitoramento de aplicação e de experiência do usuário final, garantia de configuração e planejamento de rede e cumprimento da política de rede. Seu principal objetivo é otimizar custos, performance e disponibilidade de redes. O objetivo desse tutorial é apresentar como se criar um novo projeto em uma rede local com os seguintes atributos: topologia estrela, workstação de trabalho, um servidor, um switch com estrutura 10 base T, a medição de estatística de tráfego no servidor e atraso da transmissão à internet, substituir o switch pelo hub e efetuar a medição da estatística com ambos e compará-los. Vamos ao primeiro passo. Para dar início à criação de um novo projeto, vá até o menu File, New. Abrirá uma janela com a caixa de seleção com as seguintes opções: Project, que serve para criar um novo projeto, Generic Data File, Icon Database, Probe Model e Analysis Configuration. As quatro últimas opções servem para um usuário mais avançado. No nosso caso, focaremos na criação de um novo projeto, selecionando a opção Project e clicando em OK. Nesse momento, daremos um nome ao projeto e ao cenário informando os campos Project Name e Cenário Name, respectivamente. Vamos chamar o projeto de Redes SI e o cenário de Unijorge Lab. Em seguida, clicamos em OK. A seção que abrirá é onde iremos escolher o tipo de cenário para o nosso projeto que foi criado. Temos a opção de usar o cenário já existente no OPNet através da opção Import from ACE ou o seu próprio cenário. No nosso caso, iremos criar o nosso próprio cenário, através da opção Create Empty Cenário e passamos para a próxima etapa. Note que na próxima janela que abrirá, teremos a opção de escolher os tipos de rede que será modelada. World, que serve para interligar redes de vários países. Enterprise, que interliga redes no âmbito do território nacional. Campus, que interliga bibliotecas, laboratórios, entre outros. Office, que é destinada a redes de escritórios. Logical, que é uma rede de áreas delimitadas usada em subdomínios de campos universitários. E Choose from Maps, que é um mapa destinado a mostrar a qualidade de determinadas redes. Escolheremos a opção Office, para a criação de uma rede local. Existe a opção também de usarmos a unidade em metros para definirmos o tamanho do cabeamento. Na próxima etapa, definiremos a extensão da rede em 100 por 100 metros. Na próxima tela, selecionaremos a tecnologia que será utilizada para a rede. Note que existe uma lista com várias tecnologias disponíveis. No nosso caso, marcaremos a tecnologia Ethernet e a tecnologia SM Int Model List, clicando sobre elas. Na próxima seção, faça a revisão do perfil adotado anteriormente para a rede. Caso queira retornar para fazer alguma alteração, clique em Back. Caso contrário, dê OK e seguimos adiante. Depois de finalizada a criação do projeto, definiremos qual topologia que será utilizada, pois existem 3 maneiras de se criar a topologia de uma rede. Uma delas é importando a tecnologia de uma fonte externa, outra é colocando cada um dos nós da rede individualmente e a terceira é utilizando a função Rapid Configuration. Iremos utilizar a função Rapid Configuration. Para isso, clicamos no menu Topology e em seguida Rapid Configuration. Selecionamos a topologia que será utilizada. Como podemos ver, aparecem vários tipos de tecnologia, como Bus, Ring, entre outros. Mas no nosso caso, focaremos na topologia já definida anteriormente, que é a topologia estrela ou star, e damos OK. Observe que abrirá uma tela para a definição de fato do modelo que será usado. Configuramos o nó central da rede como sendo o nó 3C com final E48GE3. Configuramos os nós periféricos da rede como sendo o nó SM Int Workstation. Depois mudamos o número de nós para 8. Com isso, criaremos 8 estações de trabalho Ethernet ligadas no elemento central configurado anteriormente. Selecionamos o link 10 base T. Nesse momento, também é necessário definir o local físico onde a rede será introduzida. Para isso, selecionemos também a opção central de X e Y
para 25 metros. Também selecionamos o raio para 20 metros. Esse raio vai definir a distância sobre a qual as estações de trabalho estarão localizadas em torno do switch e clicamos em OK. Para adicionar um servidor à rede. Se a pallet não estiver aberta, clique no botão Object Pallet. Procure o ícone SM Int Server, que será o modelo de servidor usado nesse tutorial, e insira-o no cenário. Como foi descrito anteriormente, usaremos somente um servidor. Depois, clicamos com o botão direito em qualquer ponto da área de trabalho ou clicamos em Exit. Usaremos o link DES-BASE-T para ligar o servidor à rede. Clique nesse link na palette de objetos e depois no servidor. E em seguida clique no switch. Para desabilitar a seleção novamente, clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da área de trabalho ou então clique no botão Exit. Agora, clique com o botão direito sobre o servidor e selecione Set Name. Nomeie como Server e clique em OK. Finalmente, deve-se configurar os diferentes objetos para especificar o tipo de tráfego que ocorrerá na rede. Para isso, existem os ícones Application Definition e Profile Definition. É importante saber que já existe uma configuração padrão gravada na palette. Para aplicarmos o tráfego na rede, vamos inserir o ícone SM Application Config e SM Profile Config no cenário. Chegando a este ponto, é necessário saber se o servidor será capaz de suportar a carga de uma segunda rede ou se o atraso total da rede será aceitável após a instalação da segunda rede. Para responder às questões iniciais, deve-se conhecer a carga do servidor e o atraso da rede. Agora, clique com o botão direito sobre o servidor e selecione Choose Individual Statistic. Selecione Ethernet, Load e clique em OK. Agora, clique com o botão direito em um ponto em branco da área de trabalho e selecione Choose Individual Statistics. Selecione Global Statistics, Ethernet, Delay e clique em OK. Agora, salve o projeto indo até a barra de ferramentas no menu File, Save. Mantenha o nome e clique em OK. Rodando a simulação. Agora a simulação já pode ser realizada a fim de que as informações desejadas sejam coletadas. Selecione Simulation, configure Discrete Event Simulation. Na tela do Configure Simulation, informe a duração da simulação no campo Duration para 3 horas e clique em Run. Nesse momento estará dando início à simulação. Após processar a simulação, clique em Close. Vá na opção do menu Result e View Results. Na janela que abrirá, expandir a opção Ethernet e marque a opção Delay. Nesse momento, será exibido o gráfico da rede. Na sequência, expandir a opção Office Network, Server, Ethernet e marque o Load. Para analisarmos a média, selecione o Combo Box ASS e escolha a opção Average e clique em Show. Nós temos no primeiro gráfico a estatística da rede e no segundo gráfico a estatística do servidor, onde o eixo Y representa a velocidade e o eixo X representa o tempo. Agora, vamos substituir o nó central no caso switch pelo hub Ethernet 16_hub. Para isso, retornamos ao cenário onde estão distribuídas as estações, o servidor e o switch. Com isso, clicamos com o botão direito em cima do ícone do switch e acessamos a opção Edit Attributes. Na janela seguinte, selecionamos o atributo Model e modificamos a coluna Value para Ethernet 16_hub.
Depois, clicamos em OK. Efetuamos novamente a simulação. Selecione Simulation, configure Discrete Event Simulation. Na tela do Configure Simulation, informe a duração da simulação no campo Duration para 3 horas e clique em Run. Nesse momento, dará início à simulação. Após processar a simulação, clique em Close. Agora, vá na opção do menu Results, View Results. Na janela que abrirá, expandir a opção Ethernet e marque Delay. Nesse momento, será exibido o gráfico da rede. Na sequência, expandir a opção Office Network, Server, Ethernet e marque Load. Para analisarmos a média, selecione o Combo Box AES e escolha a opção Average e clique em Show. Após as duas simulações, analisamos que o Hub apresenta uma melhor performance em relação à Switch. O gráfico do Hub indica que a rede tem um delay de 15 milésimos de segundo para iniciar suas atividades e estabiliza em 20 milésimos de segundos. Junto ao gráfico de delay, é mostrado também a carga de tráfego do servidor, que tem um pico inicial próximo de 600 bits por segundo e estabiliza um pouco acima de 600 bits por segundo. O gráfico do switch indica que a rede tem um delay de 30 milésimos de segundos para iniciar suas atividades e estabiliza em 40 milésimos de segundos. Junto ao gráfico de delay, é mostrado também a carga de tráfego no servidor, que tem um pico inicial próximo de 400 bits por segundo e estabiliza um pouco acima de 600 bits por segundo. Essa diferença acontece porque o Hub tem um funcionamento mais simples que o switch, pois sua funcionalidade essencial é de amplificar e retransmitir os bits. Quando o bit chega por uma porta, ele simplesmente a copia em todas as demais portas. O Hub apresenta um bom desempenho de funcionamento quando empregado em redes de pequeno porte, como é o nosso caso, em uma rede local com poucos equipamentos e que dificilmente ocorreria algum problema de funcionalidade. Já o switch, por sua vez, possui um delay maior que o Hub, pois o mesmo primeiro registra em sua memória interna a identificação de cada elemento ativo conectado em suas portas. Muito obrigado a todos.